o Rogério Albuquerque, lá no Shorts, que eu mostro uma imensa florada de Ora Pronobis mais uma vez por aqui. Boa noite, Carlos. Quantos anos tem essa Ora Pronobis? Tem uma com 2 anos e ainda não deu florada. E aí, pessoal, beleza? Carlos do Meliponário, Irapitã aqui, e bora ler os comentários e dúvidas da última semana, que teve um vídeo um tanto quanto polêmico, onde eu falo sobre o pólen, sobre o pólen ser lixo ou não, e já começamos com uma pergunta a respeito desse assunto, para encerrar ele de vez, pelo menos discussões com o material científico que temos até o momento. O Rafa Tech Cell. Oi, Carlos, responde pra gente. Eu vi que realmente quando a ASF fecha um pote de pólen, é porque o pólen perdeu suas proteínas. Isso é verdade? Vi isso em um canal grande aqui, XPTO. No caso, pessoal, não tem nenhum artigo científico chegando à conclusão que pote de pólen fechado perdeu 100% todas as proteínas. No vídeo passado, eu falei sim que o pólen, dependendo do tempo que ele está no enxame e dadas a característica de idade, ele pode vir a ser lixo. Mas agora afirmar que todo pote fechado é lixo, não tem nenhum artigo científico. Ah, Carlos, tem um texto lá, uma análise que fizeram. Pessoal, pegar um pote de pólen, fazer uma análise e chegar à conclusão de que todo pote de pólen fechado é lixo, isso não é artigo científico. Artigo científico tem que ter número, tem que ter várias análises, vários potes, de preferência, observar esse pote no decorrer do enxame. A hora que a abelhinha construiu ele, existem vários estudos científicos que fazem o acompanhamento. Tem um, por exemplo, que fazem a correlação do número de zangões mediante a reserva de pólen do enxame. E é bem interessante esse estudo. Então, é possível você observar se a reserva de pólen está crescendo ou não. E você poderia acompanhar isso e ir fazendo análise desses potes. Abrir os potes fechados, pegar 15 dias depois. É assim que se faz um estudo científico. Não adianta fazer uma análise. Pode ser que já exista, pode ser, mas eu não encontrei, e todo mundo que veio defender, digamos, essa teoria do pólen ser lixo, não me mandou o link. Então me mandem, por favor, o link do estudo. Por que ele não está publicado? Sabe, eu não estou entendendo essa questão. Mas esse não é o assunto. O assunto é que mesmo que ele seja lixo, por que você tem que tirar? Já é natural das abelhas ter isso, então. Elas não precisam de ajuda pra gente. O próprio lixo, ela já não precisa de ajuda. Eu falei tudo isso, os mínimos detalhes lá no último vídeo. Então, se você ainda tem alguma dúvida com relação a isso, leia lá. Sim, ele pode ser lixo e numa transferência de caixa, onde você lá no fundo encontrou um pólen ressecado, mais esverdeado, daí sim você joga esse pólen fora. Mas no geral, tem gente que por uma informação que foi passada de que o pólen é lixo, tá fazendo transferência de abelha da isca e arranca todo o pólen e joga fora. Não, pessoal, na imensa maioria das vezes esse pólen é novo. E tem gente jogando fora porque usaram o título de pólen é lixo e não sei de que forma abordaram isso. Porque eu não assisto esse tipo de vídeo. A questão, por que eu estou abordando ele? Parece que esse assunto é bem mais antigo do que eu venho tratando aqui, né? Há meses já vem falando isso. Mas o que acontece? Eu abordei esse assunto porque muitas pessoas vieram falando que estava jogando pólen fora. Entendeu? Daí eu fiz um vídeo mostrando eu coletando pólen da Jataí, disponibilizando para outros enxames, e gente falando que estava jogando isso fora, sabe? É por isso que eu vim abordar ele. Mas não, até um dado momento não existe nenhum estudo comprovando que pote fechado, pelo menos eu não encontrei. Não tenho nenhum problema de, depois de ver esse estudo, vir aqui falar para vocês que pólen fechado é lixo. Eu não tenho nenhum problema de mudar de opinião. E nem é questão de opinião, aqui é a questão da informação. Eu não encontrei essa informação. Quem defendeu ela não me mostrou o estudo científico, então é essa questão aqui do pólen. E mesmo que seja lixo, eu não tiraria do enxame. As abelhas sabem o que fazem com ele. Se ela quiser limpar um pote de pólen, uma abelha que enche um pote de pólen em 2 dias, se ela quiser limpar também, não é um bicho de 7 cabeças, né? Um pólen que já está ressecado, que já não tem aquela acidez, que já não tem aquele líquido, por exemplo, do pólen pastoso. Eu falei, um estudo também teria que ser feito com, interessante, né? Fazer com jataí, com marmelada, cada tipo de pólen que ele é armazenado, um é mais seco, outro é pastoso, outro é mais granulado. Então, esse estudo, ou esses estudos, ainda não foram feitos. Seria bem interessante caso fizessem. Fica aí um tema, né, para quem está na academia estudar. O Diego Peixoto, lá no vídeo antigo, né, bolor no enxame, como lidam? Verdade, Carlos. Sou formado em biologia na Uninove, em São Paulo, e infelizmente nossas abelhas não são citadas para os alunos. Um bichinho tão importante que nem é citado. E é isso, pessoal. Provavelmente nesse vídeo eu falei que mesmo na biologia, mesmo na veterinária, mesmo na zootecnia, mesmo na agronomia, que estudariam as abelhas, que trabalhariam com as abelhas,
a gente não fica sabendo da existência delas. Muito mais um biólogo, né, que deveria saber da existência e da importância das abelhas nativas, o que é, o que não é. Né? Minha mãe é professora de biologia, eu sempre gostei muito de biologia na escola, no final fui fazer medicina veterinária e em nenhum momento fiquei sabendo das abelhas nativas, né? Então é um absurdo, mas a gente vem trabalhando aqui com a divulgação, tanto eu aqui com o canal no YouTube, ou seja, você com uma única caixa já fala para amigos, parentes da existência das abelhas, né? Algo que eu venho falando há muito tempo, o que a gente não conhece não tem como a gente proteger, né? Então se eu não sei que a abelha existe, eu vou passar veneno achando que é uma vespa, eu vou passar veneno achando que não vale nada, né? Então, te mostrar a existência das abelhas diretamente estamos ajudando a conscientização e depois preservação delas. O Jackson Lima e as mandaçaias começaram a fazer uma revoada, porque eu estou fazendo alimentação externa, né? Mas, meninos, fiquem calmas, que hoje não é dia de alimentação externa. Eu faço a cada 2, 3 dias, tá? Dependendo aí, 2 a 3 vezes por semana alimentação externa das mandaçaias, que também vão algumas bugias. O Jackson Lima, lá no Como Uso Pólen, né? Boa noite, Carlos, tudo bem? Preciso tirar uma dúvida com você. Estou pensando em trazer 2 abelhas de Ataís em escapete lá da chácara do meu pai, mas a distância é de 400 quilômetros. Vou trazer no meu carro, isso é possível? Jackson, totalmente possível. 400 quilômetros. A questão, pessoal, é como é feito esse transporte, qual a situação da estrada e do clima. Então eu já fiz vários vídeos falando sobre transporte, mas resumidamente, se tiver muito calor, fica fácil de romper as estruturas. Então se o carro tem ar-condicionado, não tenha medo. Bota no 16 lá, não vai fazer mal para a abelha. Vai fazer com que a cera fique firme e as abelhas fiquem mais paradinhas, menos estresse, tudo certo, tudo resolvido se o enxame estiver saudável, não nem uísca, né? Segundo, 400 km de estrada de terra ou de asfalto, né? Imagino que não seja todo estrada de terra, mas, por exemplo, 40 km de estrada de terra, ou 20 km que seja, dependendo do interior que você vai, cheio de buraco, se você passar com tudo nesses buracos, vai ser muito pior do que 800 km de asfalto. Né? Então, o cuidado do transporte é não muito quente. Então, se tiver um clima muito quente, deixa para outro dia. Transporta de noite. O calor realmente pode prejudicar demais o transporte. Cuidado com freagem, com buraco, lombadas e curvas. Pronto. Você pode andar 3 dias com o enxame fechado. Na isca é um pouco mais difícil, né? Mas na caixa poderia tranquilamente. Então, são esses os cuidados que você deve tomar. 400 km não. Só por ser 400 km não vai ser um problema. O Jonathan Stelter fez um ninho para Jataí, 12 por 12 por 17. A rainha subiu a postura até em cima. Então, Jonatas, fica uma questão aqui. Você conseguiu avaliar se ela estava desde a parte de baixo da caixa? O que acontece, pessoal? No oco natural, quando você encontra enxames mais antigos no oco, é natural que você no oco natural é natural que você encontra um pouco de alimento por baixo. Então, quando o ninho é muito alto, as abelhas colocam a postura mais no meio. Tá? Por isso que eu uso 12 por 12 por 12. Né? Mais do que isso, ela pode até subir sim. Só que quando você for ver na parte de baixo, vai ter alimento ali. Então essa é a questão. Não tem nada de errado. Você pode fazer a caixa da medida que for aí. Essa medida não está errada. 12 por 12 por 17. Mas no caso, ela vai acumular mais alimento. Fica mais difícil de você conseguir colocar uma melgueira caso você queira aproveitar os produtos das abelhas. Caso não queira, não tem nenhum problema esse tipo de caixa. Eu falo isso porque eu fazia afirmações erradas na questão da tubuna, por exemplo, de 3 módulos para postura, de 20 por 20 por 10. Então, 20 por 20 por 30, ali embaixo ela vai acumular cera, pólen, mel, e dificilmente vai ter postura de cima a baixo. Então hoje, por exemplo, eu recomendo 2 módulos, 20 por 20 por 20, né? Seja um módulo único ou seja 2 módulos de 10, por exemplo, para as escaptotrigonas. O Flávio Dias. Oi, Carlos. Lá no Shorts que eu postei que eu encontrei uma princesa de Mandaçaia. Eu ia gravar uma outra coisa, ia gravar um outro Shorts. Encontrei a princesa, já peguei ela na mão, gravei e levei para uma divisão que eu tinha feito no dia. Então o Flávio Dias comenta. Oi, Carlos. Não há o risco das outras matarem ela? Convém pegá-la com um pouco de cera da caixa para ela adquirir o cheiro ou passar um pouquinho de mel também na caixa? Então, Flávio, corre o risco sim. Eu peguei ela na mão, fui lá e coloquei na caixa. Do jeito que eu coloquei na caixa, ela já pegou e já entrou por baixo da cera. Corre o risco dela ser morta? Corre. A questão, pessoal, é que foi algo de ocasião. Eu encontrei ela andando nas caixas, né? Não era aqui, era ali embaixo. Peguei ela na mão, não tinha como pegar cera, porque a princesa pode voar. Então, se eu ficar andando com ela assim, daqui a pouco ela voa. Então, eu segurei ela um pouco, mostrei no vídeo, depois eu segurei, peguei ela mais firme, né? E fui lá e coloquei na caixa. A questão é que a divisão não depende disso. Elas podem matar essa princesa.
Nossa, Carlos, como você é bruto, como você é grosseiro, mas pessoal, é assim que acontece. Nasce até 25% de princesa em manda saia. Então não sou eu que mato as princesas, as próprias abelhas matam princesa todo dia. Então eu escolhi uma ali que tava. Escolhi não, né? Encontrei uma que aparentemente estava saudável, fui lá e coloquei na divisão. Né? Só porque deu certo. Eu não busco fazer isso, eu não saio andando atrás de princesa, eu não abro caixa buscando princesa. E não recomendo que façam isso. Se você faz uma divisão pensando em ter que pegar a princesa, você está fazendo errado. Você tem que fazer uma divisão forte, com células de cria nascente, ou com uma melgueira, ou com módulos que vai ter uma princesa, para você não precisar se preocupar com isso. Né? O que eu fiz ali foi algo que deu certo porque eu encontrei. Né? Nossa, fazia muito tempo que eu não fazia isso. Deve ter sido a terceira ou quarta vez que eu fiz isso. De pegar uma princesa e colocar dentro do enxame. Ah, Carlos, tem muita princesa no chão. Parece que tá meio machucada. Deixa eu colocar dentro da caixa que eu tô com dó dela. Não, pessoal, já tá expulsa porque ela tá machucada. Né? Ela conseguiu sair viva. No caso a que eu peguei, ela parecia estar 100% inteira. Bem esperta, bem alerta, andando bem. Então, eu fui lá e coloquei. Né? Vou ver como foi uma divisão feita por discos. Né? Se tiver postura bem rápido, ou foi ela, ou foi outra princesa que saiu de um enxame e entrou na divisão. Então, eu não me preocupo em pegar com cera, em passar mel, porque se morrer, faz parte do que já aconteceria com dezenas e dezenas e dezenas de princesas aqui no meu meliponário. Agora, se fosse uma divisão de mirim, se fosse um reforço de jataí, daí tudo bem, né? Eu tô falando isso por causa de manda saia, porque tem muito, tá? O Leonardo de Jesus. Como faço para fornecer alimento proteico para as minhas jataís? Já que no momento não dá para usar o pólen de apis. Pega pólen de outra abelha. Carlos, eu não tenho outra abelha. Ah, então vai ter que torcer para elas conseguirem achar no ambiente. É assim que funciona, pessoal. Por isso que eu falo, se você quer ter um meliponário duradouro, que dure vários anos, décadas, você tem que ter mais de um enxame daquela espécie. Seja para variabilidade genética, no caso da jataí, provavelmente vai ter variabilidade genética aí na região, mas seja para pegar um pouco de pólen de um enxame, mel de um enxame e colocar no outro. Então, por isso, é ideal que você tenha mais de um enxame da espécie que você pretende criar. E se não tem ela no entorno, é uma irresponsabilidade você criar tendo só uma abelha. No caso da jataí, tudo bem. Provavelmente tem ali ao redor. Poderia dar certo um único enxame? Sim, muitos têm só um enxame. Mas se precisar alimentar, você não tem de onde tirar, né? O Rogério Albuquerque, lá no Shorts, que eu mostro uma imensa florada de Ora Pronobis mais uma vez por aqui. Boa noite, Carlos. Quantos anos tem essa Ora Pronobis? Tem uma com 2 anos e ainda não deu florada. Essa já vai fazer 5 anos que eu tenho ela. 5 não, 4 anos e meio, porque eu consegui ela no meu primeiro ano na meliponicultura, né? Já queria há mais de 5 anos. Eu fui lá para Londrina, mais precisamente em Cambé, e consegui pegar com o Alexandre lá, né? Eu estudei em Londrina, tinha uns contatos lá, descobri que ele criava abelha. E ele, muito solícito, me recebeu no meliponário dele, me deu mudas de plantas e me deu essa Aura Pronobis. Ela não demorou para florir, não. E tem muita gente que tem tido dificuldade. Tem Aura Pronobis, no caso dele, há 2 anos, outro tem há 5 anos e não flore. Se for a espécie de Aura Pronobis mesmo, Perescia aculeata, ela não está florindo. Ou por falta de sol, né, ela é uma cactácea, tem que ter sol, e a minha ainda pega a sombra na parte da tarde e tá uma linda florada, ou por alguma deficiência no solo, pessoal. Alguns agrônomos lá no Instagram me mandaram lá que é impossível uma planta que dá flor resolver nunca dar flor. É alguma deficiência no solo. Fazer podas pode ajudar. Então a minha, como eu sempre fui tirando estacas para enviar para as outras pessoas, ela talvez se desenvolveu melhor. Né? Mas fica aí a dica de ver o solo, adubar, água, sol e fazer podas. Né? Lembrando que conjunto de plantas para as abelhas, com Mora pronobis branca, essa no caso, a rosa, fruto sabiá, margaridão amarelo, astrapeia, algodoeiro bravo e insulina vegetal, disponível na minha loja www.meliponariapitã.com.br. Plantar é fundamental para ter sucesso na criação das abelhas. O Gabriel de Pissol. Olá, Carlos, parabéns pelo vídeo, valeu. Eu fiz uma transferência de jataí da isca. Estava bem pesada na transferência. Eu pus todo o mel e tinha muito mel açucarado. Tiro ou deixo? Então, pessoal, sim, não é só o mel de apis que açucara. E principalmente o jataí pode açucarar mesmo estando em condições normais. Isso vai depender da florada. Eu não sei direito qual flor que dá esse néctar que açucara mais fácil. No caso, Gabriel, realmente o mel açucarado é um pouco mais difícil delas aproveitarem. Mas como é um mel natural, eu não veria nenhum problema. Porém,
você está relatando que tem muito mel, então poderia tirar esse mel sim. Tá? Como é muito, eu tiraria. Só cuidado com as abelhinhas, para você não tirar muitas abelhas, não levar muitas abelhas com você. Ô filhas, eu já falei que não vai ter alimentação hoje. Pensa, pessoal, um enxame que eu dividi tá fazendo uma imensa revoada aqui. No caso, a rainha ficou na divisão, mais fraquinha, mais saudável, já tá tendo postura. E o enxame que tava sem rainha, menos populoso, veio pra cá e tá uma imensa revoada aqui. E o Marcelo Silva, bom dia, Carlos. Sobre a numeração de caixas, lá num vídeo antigo de numeração de caixas, mas é um tema muito bom. Como é feita a numeração das caixas de enxames diferentes? No meu caso aqui, né? É feita por espécie ou por sequência numérica só? Ele deu ali os exemplos, né? Mas no caso, pessoal, eu recomendo por espécie. Se for fazer no geral, já ia chegar num número muito grande, você perde um controle. É muito mais fácil você fazer por espécie. Então, você vai lembrar qual que é Jataí 01, Mandaçaia 01, a Iraí 03, a Guaçu 25 e assim por diante, né? Eu prefiro fazer por espécie, funciona muito bem. Todas as caixas aqui marcadas e numeradas. Lembrando, na loja tem numerador também, numerador que dura para a vida toda, feito numa mistura de plástico com alumínio. Então, os números lá de 0 a 9, você vai pintando aí com spray. Teve até gente mandando mensagem, perguntando, Carlos, mas o spray não faz mal para as abelhas? Não, pessoal, a coisa mais rápida é o sprayzinho normal ali. Você não vai, não pode borrifar na frente do enxame, né? Mas o spray seca rápido. Nunca tive nenhum problema numerando minhas caixas aqui para as abelhas. A imensa maioria delas eu numerei depois dos enxames, né? Eu já tinha os enxames nas caixas. Agora eu tenho numerado antes de colocar o enxame, né? Facilita ali, fica mais bonitinho. Então você pega o spray, utiliza uma luva, segura o numerador, passa o spray e está marcada a caixa. Vale lembrar também que para controle do meliponário, o meu amigo e aluno também da Meliponicultura na Prática, o Ricardo desenvolveu um Melipocis. Eu já estou colocando lá, estou quase chegando nos 100 enxames lá. Tá dando um trabalho de colocar, né? Porque eu já tinha anotações. Não é simplesmente eu colocar lá, Mandaçaia 33, começa hoje a marcação. Eu tinha marcações antigas e eu estou subindo lá no sistema, mas está muito, muito bom. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre ele, como usar. Até 10 enxames é gratuito, manejos infinitos a partir disso. Tem a versão paga, né? Para você colocar mais enxames e vale muito a pena. A visão que você tem do seu meliponário é realmente muito bom. Tem novas atualizações, está melhorando dia após dia. Quando eu tiver com todos os meus enxames lá, eu volto a fazer mais um vídeo aqui para mostrar como que está a visão aqui do meu meliponário, muito legal. Eu vou melhorar demais a minha produtividade aqui, tanto na produção de enxames, como no controle do plantel, como na produção de mel, por saber o que está acontecendo. A gente tem um grande número de caixas, acaba perdendo um pouco essa visão. Com o sistema certinho, fica muito mais facilitado e ter os enxames numerados é fundamental para isso. Lembrando também que os alunos do Meliponicultura na Prática têm um desconto de R$50 no Melipocis. A assinatura anual é R$149. Alunos do Meliponicultura na Prática investem apenas R$99. Vale muito, muito a pena. Mas é isso, pessoal. Assunto do pólen encerrado. Ficamos aí à espera dos estudos acerca desse tema. A questão realmente, para finalizar, é que não precisa se preocupar. As abelhas lidarão com esse pólen. No mais é isso. Um abraço e até o próximo vídeo.